Sabe, é muito curioso pensar que atos super comuns do nosso dia a dia, tipo trocar um livro com um amigo ou deixar uma obra de arte para vender numa galeria, na verdade, são regidos por contratos jurídicos bem poderosos. Pois é, por trás dessas ações que parecem tão simples, existem estruturas legais muito bem definidas. Vamos mergulhar juntos nesse universo para entender melhor. A resposta é que todos eles são tipos bem específicos de contratos, todos previstos lá no nosso Código Civil. E claro, cada um tem suas próprias regras, suas próprias implicações. Hoje a gente vai desvendar exatamente como cada um deles funciona na prática. Para organizar nosso papo, a gente começa pelo contrato de troca, depois vamos explorar como funciona a consignação e, para fechar, vamos mergulhar no mundo fascinante e bem complexo das doações. E sim, vamos descobrir até em que casos um presente pode ser desfeito. Ok, vamos começar com uma forma mais antiga de transação que existe, muito antes do dinheiro sequer ser inventado, a troca. No direito, o nome técnico para isso é permuta. A gente pode pensar nisso como se fossem duas vendas acontecendo ao mesmo tempo. É simples, uma pessoa dá um carro e a outra, em troca, dá uma moto. Os próprios bens funcionam como pagamento, um quita o outro, sabe? É uma compensação recíproca. A diferença é de uma simplicidade que chama atenção. Na troca, o objeto de uma das partes serve para quitar a obrigação da outra. Pronto. Já na compra e venda, um dos lados sempre vai pagar com dinheiro. Essa é a distinção fundamental entre os dois. E aqui, atenção, porque chegamos num ponto crucial que existe para proteger a herança. A lei diz o seguinte: se um pai troca um imóvel de valor muito alto por um bem de valor baixo com um dos filhos, isso pode ser interpretado como uma forma de adiantar a herança, o que acabaria prejudicando os outros irmãos. Por isso, para que uma troca assim seja válida, é obrigatória a concordância de todos os outros herdeiros. Agora, vamos para outra ferramenta jurídica, que é uma mão na roda para artistas, pequenos produtores, gente que faz artesanato, enfim. É o contrato estimatório, que a gente conhece mais como venda em consignação. Bom, aqui a gente tem duas figuras centrais: o consignante, que é o dono do produto, e o consignatário, que é quem vai tentar vender. Vamos pegar o exemplo de um artista que deixa seus quadros numa galeria. Nesse caso, o artista é o consignante e a galeria é a consignatária. A beleza desse acordo está justamente em como os riscos são compartilhados. O dono do produto não precisa se preocupar com a venda direta e quem vende não precisa gastar uma fortuna investindo em estoque para ter o que mostrar na loja. É bom para todo mundo. Ah, mas aqui tem um detalhe muito importante. A partir do momento em que o consignatário recebe os produtos, a responsabilidade por eles passa a ser dele. Então, se a galeria do nosso exemplo pegar fogo e os quadros forem destruídos, a galeria ainda vai ter que pagar o preço combinado ao artista. O risco da perda fica com quem está com a posse dos bens. Chegamos agora ao tópico que parece o mais simples de todos, mas que juridicamente é cheio de detalhes: a doação. Não é só dar um presente, é um contrato com regras e condições que muitas vezes nem são tão óbvias assim. A palavra-chave aqui é liberalidade. A doação nasce da vontade pura e simples de dar algo sem esperar absolutamente nada em troca. Por isso, é um contrato que a gente chama de unilateral. Em princípio, só o doador tem obrigações. Parece uma pergunta boba, né? Alguém oferece um presente, a pessoa aceita. Óbvio. Mas e se a pessoa não disser nada? Ficar em silêncio? O que será que a lei diz sobre isso? Surpreendente, não é mesmo? Pois é, a lei determina que, em doações puras, aquelas sem nenhuma condição, o silêncio de quem recebe vale como aceitação. O raciocínio por trás disso é que ninguém, em sã consciência, recusaria um benefício puro, a não ser que dissesse isso com todas as letras. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. O direito prevê vários tipos diferentes de doação, cada um pensado por uma situação bem específica. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que são fascinantes. A precisão da lei aqui é notável. Dá para fazer uma doação para um bebê que ainda nem nasceu, por exemplo, ou condicionar a doação a um casamento que vai acontecer no futuro. Ou até mesmo criar uma cláusula para que o bem volte para o doador caso a pessoa que recebeu o presente faleça primeiro. E, de novo, assim como na troca, a doação de pais para filhos tem regras especiais para proteger a herança dos outros. E se a pessoa que recebeu o presente se mostrar indigna dele, será que é possível pegar um presente de volta legalmente? A resposta é sim, mas só em situações muito, muito específicas e graves. A lei prevê duas grandes razões para isso.
A primeira é se a doação tinha alguma condição, o que a gente chama de encargo, e esse encargo não foi cumprido. A segunda, e mais dramática, é a tal da ingratidão. A lei é muito clara e bem severa aqui. Não estamos falando de uma simples grosseria ou de uma briga boba. A ingratidão para a lei envolve atos gravíssimos. Imagina só, pais que doam um imóvel a um filho e anos depois precisam de ajuda financeira para cobrir despesas médicas essenciais e esse mesmo filho nega o auxílio. Esse tipo de abandono pode sim ser considerado um ato de ingratidão que justifica pegar o presente de volta. E o tempo aqui é crucial. O doador tem o prazo de apenas 1 ano para entrar na justiça com a ação para revogar a doação. E esse prazo começa a contar a partir do momento em que a pessoa toma conhecimento do ato de ingratidão. Ufa, vimos 3 tipos de contratos bem diferentes. Agora, para consolidar tudo que a gente conversou, vamos colocar os 3 lado a lado e ver as diferenças claramente. Resumindo a ópera, a base da troca é uma obrigação mútua de entregar coisas sem dinheiro na jogada. A da consignação, que também é bilateral, tem o objetivo claro de facilitar uma venda e o dinheiro entra como pagamento final. Já a doação é, na sua essência, unilateral. É um ato de pura generosidade sem contrapartida. Fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que houver uma combinação que envolva bens, sejam eles grandes ou pequenos, vale a pena pensar em qual estrutura jurídica pode estar por trás disso. O direito está muito mais presente no nosso cotidiano do que a gente costuma imaginar. E é importante dizer que todo o conteúdo que a gente detalhou aqui foi extraído dos materiais de aula do professor Alberto André Martins, da Faculdade SCOM. Fica aqui o devido crédito por essa análise tão bem estruturada. A gente se encontra na próxima.